Bom, no livro histórico de Lucas, capítulo 24, versículo 1, veja bem o que eu disse. Livro histórico de Lucas, não é evangelho, porque Lucas nunca escreveu nenhum evangelho. O que ele relatou, Mateus, Marcos, Lucas e João e tantos outros, foram os relatos da vida do Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne. Ou seja, Deus, quando há 2000 anos atrás se vestiu num corpo judeu e se chamou Jesus. E algumas pessoas o chamavam de Jesus de Nazaré, simplesmente para identificar ele. Diziam, é o Jesus, aquele de Nazaré, o Nazareno, o carpinteiro. Aí todo mundo já sabia quem era. Era aquele que curava, que expulsava demônios, que pregava a palavra, tá? Mas é Deus, ele não é de Nazaré, não é dos Estados Unidos, não é da França, não é do Brasil, não é da Bahia, não é de Pernambuco, não é de Alagoas. Ele é Deus, entenda isso. Porque o único que tem o evangelho espiritual que foi recebido no terceiro céu é o nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, lá na segunda Pedro, nas suas últimas palavras, ele disse, irmãos, dai ouvidos a nosso irmão Paulo, porque ele tem uma sabedoria diferenciada, tá vendo? Até o próprio apóstolo Pedro reconheceu que a Paulo foi dado o verdadeiro evangelho da graça de Deus, que não é esse aí que está sendo pregado por Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, Agenor Truque, essa gente aí que, diga-se de passagem, estão se destruindo entre eles mesmos. Todos os dias você vê aí na internet, né, as fofocas, as brigas, né, o pé de guerra que eles estão por causa de dinheiro, né? E agora muitos pastores que antigamente eram tudo cegos, né, abriram os olhos lá dentro, né? Muitos abriram, mas já estavam fora, né? Esses que abriram os olhos agora lá dentro já estão se levantando, né? E com razão, né? Porque eles passaram anos da vida deles ali cegos e enganados, né? Agora que abriram os olhos, estão tentando arrumar as suas vidas para poderem desembarcarem desse Titanic, porque isso é um Titanic, templo de malandrão, essas igrejas do Macedo, do Romualdo, que está aí agora também pedindo dinheiro ao povo para montar outra Arapuca. Né? Diz que o Macedo chamou de botequim, né? Botequim? Botequim, as pessoas são independentes da cachaça que eles estão tomando, pelo menos eles se divertem, têm liberdade, entra no botequim, sai a hora que quer, ninguém impõe nada ao bêbado, né? Mas nesse sistema religioso as pessoas são escravas. Então esses lugares não são dignos nem de serem chamados de botequim. Ô Romualdo, você ficou com raiva porque o Macedo chamou a sua gaiola de botequim? Pois saiba que isso aí é pior do que um botequim, porque isso aí é um lugar de destruir vidas, mentes, famílias, né, de exploração. É um covil de salteadores, tanto o seu que você está armando aí, como o de tantos outros. Você está pedindo ofertas para ajudar a construir isso aí, mas isso é tudo uma jogada. A gente sabe que você tem milhões e você vai ter que declarar onde você arrumou, né? Então você está pedindo para dizer depois para a Receita Federal que você recebeu doações, mas ninguém está dando doações. Como é que você vai fazer uma catedral que custa, como você disse, 500 mil reais logo de início, né? Quem vai dar assim uma situação dessa, uma pandemia dessa, um sofrimento desse, nem auxílio emergencial o povo tem mais, né? Quem vai dar esse dinheiro todo para você construir catedral, né?
E quem dá está sendo cúmplice do mal, juntamente com você. Quando eu falo você, eu estou falando todos os que saíram da Universal estão aí abrindo seus quiosquezinhos, cada um numa esquina, para tentar arrebanhar o povo. Na verdade, vocês irão se destruir entre si mesmos. E quem está fazendo isso não é a gente não, os canais de denúncias. Eu acho que vocês ainda não acordaram para entender que é o Espírito Santo quem está fazendo isso. O Espírito Santo, o verdadeiro, né? Senão não haveria, né, todo esse reboliço, né? Quem diria que Angola, né, e outros países se levantariam, né, e tomariam posse das coisas do Macedo, né? Quem diria um dia? Você poderia imaginar uma coisa dessa? Então, para você ver que essa obra não é nossa, é do Espírito Santo. Né? Então, meu amigo, abra os seus olhos, põe as suas barbas de molhos. Porque você, pastor, obreiro, membro, jovem evangelista, você saia desse lugar, desses lugares, de todas essas, esse sistema religioso, católico e evangélico, porque vocês não têm noção com quem é que vocês estão tentando brincar. Eu não digo nem brincar. Se vocês soubessem quem é Deus, se Deus abrisse um pouquinho só a sua mente para vocês entenderem quem é Ele, olha, meu amigo, você daria até a última moeda que você tem dentro do seu bolso, você devolveria para as pessoas que você tirou. E nem que você orasse uns 100 anos, você ainda ia se sentir mal ainda de tudo que vocês já fizeram com esse povo de Deus. Sem contar aqueles que já partiram desse mundo, né? Que você vai ter que dar conta. Né? Vocês não têm noção quem é Deus, porque Deus não agiu ainda, né? Da maneira que Ele quer, porque Deus é misericordioso, Deus está dando chance a vocês. Não é que Deus não está vendo o que vocês estão fazendo, é que a misericórdia de Deus dura para sempre, né? E esses pedaços de papel chamado dinheiro, que tem um número assim pintado com tinta que vocês tanto amam, isso aí para Deus é lixo. Isso aí para Deus não vale nada, essas suas casas, seus carros, seus helicópteros, tudo isso que vocês têm no coração, nessas coisas, mais do que nas almas, né? Como vocês dizem, né? Mais do que no ser humano, tudo isso para Deus, né? Que vocês têm, toda essa riqueza que vocês têm, riquezas adquiridas com iniquidade, isso para Deus é tudo lixo. É por isso que Deus vê a cegueira de vocês e ainda não exterminou a vocês. Primeiro Ele vai envergonhá-los, né? Porque vocês envergonharam o povo de Deus e têm envergonhado o povo de Deus. É só abrir a internet aí que qualquer pessoa no planeta Terra pode ver o que essa gente chamada evangélica tem feito nesse mundo, né? E como se não bastasse toda a feitiçaria, toda a maracutaia, toda a sujeira, agora passaram a serem adoradores de homens, de pastores, de padres, de reverendos. E piorou muito mais ainda, agora está milhões de vezes pior, porque agora eles estão adorando políticos, estão até adorando messias, políticos, homens, comedor de feijão e arroz, corruptos. Veja a situação que chegou esse povo chamado evangélico, que de evangélico não tem nada, porque não conhece o evangelho. A pessoa só pode se dizer evangélica quando ela conhece o evangelho, né? E nem evangélica e nem coisa nenhuma. Nós não somos evangélicos, não somos isso ou aquilo, nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, pedras vivas, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, carta de Cristo, amado, abençoados e mais que vencedores em Cristo Jesus. Então aqui no livro histórico de Lucas, no capítulo 1, aliás, no capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte:
a ressurreição de Cristo. Cristo o quê? Ressuscitou. E quem ressuscita está o quê? Está vivo. Tá vendo? Vocês aí, pastores, bispos, né? Que tem esses títulos de bispo, de pastor, de apóstolos, que na verdade, para ele, são lobos vorazes, homens maus e enganadores, desviados da verdade, que têm destruído milhões de vidas no mundo inteiro. Ele ressuscitou, está bem vivo. E não está lá em cima não, ele está aqui, ele está em nosso meio. É ele quem está fazendo esse rebuliço aqui. E diz assim, fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas no primeiro dia da semana, que é domingo, né? Primeiro dia da semana é domingo. Na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Foram quem? As mulheres. Maria, mãe de Jesus, segundo a carne, que Jesus não tem mãe, né? Como é que Deus tem mãe? Maria, mãe de Deus. Olha aí, se Deus criou Maria, como é que Maria é a mãe de Deus? Né? Explica isso aí, o Papa, o padre, o reverendo, o cardeal, o arcebispo. Como é que Maria pode ser a mãe de Deus se Deus criou ela? Não, irmão, Maria é mãe de Jesus, o Filho de Deus. Não, Jesus não é filho de Deus, você está enganado. Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus diz, Deus estava em Cristo. Quem estava em Cristo? Deus. No princípio era o Verbo. Eu não deveria nem estar falando isso para vocês, né? Vocês religiosos, mas vou lembrar a vocês. No princípio, era o quê? Está na sua Bíblia aí, está em todas as Bíblias do planeta escrito isso, né? Até quem é ateu sabe disso. No princípio, era o Verbo. Era quem? Era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com quem? Com Deus. A palavra estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Não está dizendo que é o Filho. Era Deus. E o Verbo, que é a palavra, que é Deus, se fez o quê? O quê? Carne. Que carne? Que dia? Há 2000 anos atrás. E habitou entre nós. Né? Tá certo ou tá errado? E o Verbo, a palavra, que é Deus, se fez o quê? Carne. Que dia que ele se fez carne? Há 2000 anos atrás. E se chamou como? Como é o nome desse Verbo que se fez carne? Jesus. Né? Tem alguma coisa difícil nisso de entender? Precisa ser PhD em teologia, precisa interpretar no aramaico, no grego. Né? Precisa ir para uma faculdade de Harvard, né? Para entender isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não habitou? Não ficou aqui 33 anos num corpo de carne? Lembra que Filipe disse a ele, Senhor, por favor, o Senhor fica dizendo que vai morrer, que vai embora. Antes do Senhor acontecer tudo isso, mostra pra gente pelo menos quem é esse Pai que o Senhor tanto fala que está no céu. Aí ele disse o quê? Filipe, você não está vendo a mim? Preste atenção, meu filho. Quem vê a mim, vê quem? Vê ao Pai. Quem? Ao Pai. Eu e o Pai, Filipe, somos 5, somos 4, somos 3, não é isso? Não. Eu e o Pai somos um bem grande assim. Não é? E os líderes religiosos estão dizendo que tem 3 deuses. O Pai, que é o velhão, o barbudão, né? Grandão, o velho, aquele do cabelo branco. O Filho, que é o moderninho, né? Que é o bombadinho. E do lado tem uma pombinha assim voando, que é o Espírito Santo.
Isso aí foi invenção de um tal de Constantino aí, é Constantino o nome do cara? Eles que fizeram uma mesa redonda lá e ficaram discutindo isso. Será que é 3? Será que é 2? Ah, vamos colocar 3.000. E tá aí, os cristãos que não têm entendimento da palavra de Deus, principalmente os evangélicos, os católicos nem tanto, né? Mas aqueles que dizem que são cristãos, nessa aí de trindade, né? Sendo que todos os profetas de Deus, quando tiveram visão de Deus, eles não viram 3 deuses. Né? Ezequiel, Jeremias, qual é o outro? Daniel. Todos eles, quando tiveram visões de Deus, o Isaías também, eles viram apenas um trono. E vi um grande trono branco. E quantos? Isaías 6, né? Isaías capítulo 6, leia lá. E vi um trono e que se assentava nele. Ele não viu 3 pessoas. E o filho do lado, né? É, mistérios, né? Mistério para quem? Para quem não tem a mente de Cristo. Para quem vive aqui no planeta Terra, aqui embaixo, metido nesse falso evangelho, andando com um falso Jesus. O Jesus do Macedo, do Silas, dessa gente aí, das religiões. O Jesus fake news. O Jesus de campanhas, de votos, de sacrifício. O Jesus que uma hora te ama. Dá 5 minutos nele, ele quer lhe jogar no inferno para você queimar com a besta, com o diabo, com o falso profeta, no lago de fogo. É ou não é? Basta você não dar o seu dinheiro para o Macedo, que o Macedo já começa a dizer para você que você não tem fé, que você está em pecado, que você é isso, que você é aquilo, e que se você não sacrificar, você vai para o inferno. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? E você vivendo com esse Jesus pirata do Caribe. Então diz aqui, ó, Lucas, a ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer, se é ressurreição é porque ele ressuscitou. Alguém que passou pela morte e voltou. Né? Tem gente que diz até assim, né? No mundão, né? Aqui embaixo, né? Ninguém nunca voltou de lá para dizer como é que é. Não, você está enganado. Teve um que voltou, esse aqui, ó. Esse, o verdadeiro. Jesus. Lucas 24, 1, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, domingo, na alta madrugada, foram elas, Maria e Maria Madalena, aquela que Jesus libertou ela, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Quer dizer, elas foram lá, a pedra estava removida do sepulcro. E cadê os soldados que estavam lá? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, pessoal, os amigos do Macedo, do Silas, não tinha pedido aos romanos para colocar os soldados lá para que não acontecesse nada, para que os discípulos não fossem tirar? Bom, esses aí, a palavra diz que eles estavam dormindo, sono pesado. Mas entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Tá vendo? As duas foram de madrugada lá, com perfume. Fazer o que? Eu não sei, né? É costume deles lá, né? Então, a pedra estava removida, né? Com certeza, se elas foram lá, elas tinham certeza que tinha uma pedra na frente do túmulo. E os guardas estariam lá. E o que é que elas iriam fazer? Ia chegar lá, ia falar com eles numa boa. O que é que vocês querem aqui, minha filha? A gente quer embalsar, ele está aí dentro, a gente queria que vocês removessem a pedra para a gente aqui aromatizar o corpo. Trouxemos aqui uns perfumes, umas coisas, né? Só que elas chegaram, não havia nenhum soldado, porque senão tinha barrado elas ali. Ou se havia, estavam dormindo. Né? Então, elas viram o túmulo aberto, né? A pedra removida, e entraram, né? E não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Viu como Deus é esperto? Não acharam o quê? O corpo do Senhor Jesus. Aonde foi parar esse corpo, hein? Porque Jesus não ressuscitou com esse mesmo corpo. Ou ressuscitou? É porque aquele corpo estava todo quebrado, né? Viu que os caras quebrou ele mesmo, né? Bateram nele a madrugada inteira, depois furaram ele todinho, colocaram uma coroa de espinho. Os caras moeram ele, né? E quando ele apareceu no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, os caras não conheceram ele, porque se ele está todo quebrado, todo inchado, os caras iam saber que era ele. Ele estava com outro corpo, 0 bala, é ou não é? Igualzinho o que nós vamos receber, eu, você, todos nós, né? Se ele se manifestar agora, neste exato momento, no século 21, agora, no ano de 2021, se ele se manifestar neste exato momento, né? Hoje, quinta-feira, a qualquer momento do dia ou da noite aí, esse corpito nosso aqui, ele é trocado imediatamente por um igualzinho a esse aqui de Jesus. De glória. Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus com esse corpo. Não é? Esse corpo ele vai ficar aí, né? Jesus, aquele corpo que foi pisado, massacrado lá na cruz, já era. Ali ficou o pecado, ficou tudo. Imagina Jesus ressuscitar com aquele mesmo corpo. Nem tem condição, porque carne e sangue não entra no reino de Deus. O reino de Deus é de outra dimensão, é espiritual, é antimatéria. Aliás, está acima da antimatéria, é pior do que a antimatéria. Se você não sabe o que é antimatéria, procure aí na internet aí que você vai saber o que é antimatéria. Pergunte aos cientistas, que eles lhe dirão o que é antimatéria, né? É poder. Então, elas não encontraram aquele corpo. Bom, se elas não encontraram aquele corpo, quem carregou aquele corpo dali? Jesus não foi, né? Porque Jesus, ele ressuscitou, tomou outra forma, com o corpozinho dele novo, de glória, Zelo Bala. E aquele outro corpo? Quem tirou dali? Os soldados? Os religiosos? Alguém tirou dali, escondeu? Pois é, mistérios, né? Mistérios para quem não tem a mente de Cristo, olhos iluminados e a explicação e revelação do Espírito Santo, que mostra a mim, a você, a qualquer um que tem a mente de Cristo. Lembra quando Moisés morreu? Moisés, Deus disse, suba naquele monte, olhe a terra prometida que eu prometi aos filhos de Israel. Você vai ver ela de cima do monte, mas não vai entrar nela, porque você se ajuntou com esse povo e me desobedeceu. Então você vai ver a terra que quando eu tirei vocês lá do Egito prometi, mas não vai entrar nela. Nesse mesmo monte que você vai subir, você vai dormir com os seus pais. Vai o quê? Vai dormir. Por quê? Deus não disse a ele, você vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Tá vendo que quem é de Deus dorme? Sim, Moisés devia dizer, peraí, Senhor, mas eu vou dormir até quando? Isso aí não lhe interessa. Você já esqueceu que eu vou me manifestar lá na frente? Eu vou me vestir de carne? Já esqueceu? Você mesmo, eu mandei você mesmo escrever e pregar para todo mundo. Você não escreveu lá? O Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Já esqueceu que eu mandei você escrever isso? Então, você sabe que lá na frente eu vou me manifestar em carne, né? E eu vou ficar onde, Senhor? Você vai dormir como todos, desde Adão
até você e mais para frente, todos que morrerem segundo a carne irão dormir. E porque não pode entrar aqui dentro do meu reino com o pecado de Adão, com o espírito sujo. Aí eu vou lá, vou me vestir de carne. Depois que eu passar na cruz, eu vou limpar o espírito de vocês. Vou vestir vocês com outro corpinho novo. Aí vocês podem voltar para casa. Podem penetrar o reino dos céus, o paraíso. Por isso o apóstolo Paulo dizia: a nossa pátria está nos céus. Beleza. E ali ele caiu. Aí o que aconteceu? O diabo que existia nessa época não existe mais. Que é isso, irmão? Foi destruído na cruz. O diabo existe, irmão. Eu vi ele ontem na Universal, dizendo: eu sou o Tranca-Rua, o Lucifer, o Exu Caveiro, o Exu Malandro, o Zé Pilintra. Ah, é? Aí isso aí não é diabo não, irmão. Isso aí é carne, é feitiçaria, mente carnal, hipnose coletiva, o poder da carne, o poder da feitiçaria, que todos que não vivem pela fé, não recebem a graça de Deus, a verdade, Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus envia. Não quer a palavra da graça não, né? Não quer amor, não quer felicidade, não quer crescimento. Você quer pulos, né? Quer gritos, quer a genotruque caindo pelo chão, falar em línguas estranhas, né? Estranha mesmo, né? Você quer isso, né? Você quer gritos, né? Você quer irmãs, profetas, profetisas, vocês querem feiticeiros, não é isso que vocês querem? Então tá bom. Então eu vou permitir tudo isso. Pois é. Então, o diabo, o próprio diabo, veio para pegar o corpo de Moisés. Por quê? Sendo o diabo um espírito, ele queria entrar naquele corpo morto para depois se apresentar diante dos filhos de Israel e dizer que era Moisés. Então Deus enviou um anjo para pegar o corpo de Moisés. Leia a Bíblia e você vai ver que foi um embate os dois, o diabo querendo pegar o corpo e o anjo, mesmo sendo o anjo de Deus, tendo poder sobre o diabo, disse: companheiro, é o seguinte, companheiro não, você era companheiro, não é mais, companheiro, sai fora, o Senhor te repreenda, não vou nem pôr a mão em você, deixa eu fazer meu serviço aqui, eu vim aqui buscar o corpo e acabou, você não vai pegar nada aqui. E aí esse anjo pegou o corpo de Moisés e desintegrou, deu fim naquele corpo de carne. O mesmo poder que Deus usou para destruir o corpo de Moisés foi o mesmo poder que ele usou para destruir esse corpo de Jesus, né? Que desapareceu. Por quê? Deus não é bobo. Sem corpo de Jesus, essa gente está aí colocando um boneco na cruz, os líderes religiosos católicos dizendo que é Jesus. Imagine se esses religiosos põem a mão naquele corpo. Eles fariam uma múmia e estava até hoje o povo adorando isso aí, o planeta inteiro adorando aquele corpo que supostamente seria de Jesus. Né? Então Deus destruiu aquele corpo. Acabou. O mesmo Deus que criou o corpo, ele tem poder para destruir. Então o que acontece? Lucas 24, no versículo 3 diz: mas ao entrarem, quando as mulheres entrou, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que perplexas, né, a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Tá vendo? Apareceram o quê? 2 anjos com vestes resplandecentes. Não foi o ET, não.
Né? Não foi uma coisa como o pessoal fala aí, ET, não sei o que, não. Apesar que eles são extraterrestres, né? Porque eles vieram de fora da Terra, né? De outra dimensão. Olha lá, com veste. Elas disseram que era veste, mas é o corpo dos anjos. Resplandecentes, tá vendo? Se os anjos estão resplandecentes, tem, né? Imagine nós, que somos patrões deles, né? Que é isso, irmão? Os anjos são maiores do que nós, não. Deus nunca chamou anjo nenhum de filho. A qual dos anjos disse, tu és o meu filho? Nenhum. Olha o privilégio que nós temos. Deus nunca chamou nenhum anjo de filho. Anjos são ministros e servos de Deus. Nós somos filhos. Quem manda na casa, o filho ou o anjo? Né? Seu pai tem lá uma mansão, tem tudo, tem os mordomos lá. Né? Quem é que manda? O mordomo ou você? Né? Tá vendo? E o Macedo chamando você de servo. Você tem que ser servo. É isso que ele quer, que você pense que você é servo, para você servir a ele. Ficar aí nos barrendo no tempo de malandrão, evangelizando, vendendo livro, vendendo coxinha, latinha, tudo para levar dinheiro para ele. Aí você é servo, é obediente, malandro. E aí, diz aqui, com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, claro, uma pessoa naquela época com vestes resplandecentes, até hoje, a pessoa fica com medo, né? Baixando os olhos, baixaram a cabeça, quando viram os dois, para o chão. Eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Tá vendo? Por que você está procurando aqui no cemitério quem está vivo? Que maravilha! Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Minhas filhas, por que você está aqui no cemitério buscando quem está vivo, no meio dos mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês esqueceram o que eles falaram, o que ele falou para vocês na Galiléia? Vocês estavam achando que ele estava brincando? Ele ressuscitou. Eu acho que esses dois anjos devem dar uma descida de novo aqui em Israel aí, para falar para esse bando de líderes religiosos e principalmente aqueles que seguem a eles, que vivem lá nesses túmulos, que eles nem sabem se é o túmulo mesmo de Jesus, ficar lá no mesmo túmulo esperando eles, para dizer a eles, o que vocês estão fazendo aqui, idolatrando cemitério, procurando quem está vivo dentro de vocês aqui no cemitério? Né? Os anjos devem estar dizendo para essa gente agora, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 7, o anjo disse, lembra o que ele falou na Galiléia? Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembrando das palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11. Judas já tinha ido embora, e a todos mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que é mãe de Jesus. Vê como é que eles tiram aqui, tá vendo? Eles dizem que é mãe de Tiago, mas esse Tiago é irmão de Jesus. Veja, mais um aqui, que os líderes religiosos eles tiram para você não perceber, tá vendo? Porque eles levam você a adorar Maria e dizer que Maria era virgem. Maria tinha 3 filhos, André, Tiago e João, que eram irmãos de Jesus segundo a carne, filho dela com José.
Porque ela só foi virgem até ela ter o menino, Jesus. Depois que Jesus nasceu, o marido esperou o resguardo e disse: agora vamos, minha filha, porque eu já esperei 9 meses e 40 dias de resguardo. A gente está casado agora, está na hora da nossa lua de mel, né? E dessa lua de mel veio esses 3 irmãos. Mas você veja a mão dos líderes religiosos já aqui. Quando eu digo a você que eles mexem na Bíblia, você não acredita. Aonde está isso, irmão? Lucas 24, no versículo 10. Era Maria, que foi no túmulo, né? Essas 3 aqui foi no túmulo. Eram Maria Madalena, Joana e Maria. Aí eles deveriam colocar assim, mãe de Jesus, não, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio. Tá delirando essas mulheres, né? E não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Tá vendo? As mulheres chegaram e falaram: olha, ele não está mais lá não. Encontramos 2 anjos e disseram que ele ressuscitou. Aí ficou todo mundo olhando, tá vendo? Logo quem é a mulher, né? Olha para quem Jesus apareceu. Logo para as mulheres, né? Os anjos já deram a notícia primeiro para as mulheres, não para eles. Porque a mulher era desvalorizada naquele tempo, a mulher não tinha valor não. Aí eles ficaram olhando: quem foi que vocês foram? Maria Madalena, Joana e você, Maria? Maria até a gente pode até acreditar, porque era a mãe dele, olha o pensamento. Agora, Joana mais ou menos, né? Essa Maria Madalena então, essa aí logo para quem que ele ia aparecer? Olha aí, olha o preconceito. Logo para você? Não acreditaram. Uns homens que andou com Jesus 3 anos para cima e para baixo, vendo ele curar, vendo ele libertar, vendo ele até ressuscitar mortos. Ora, se ele ressuscitou os outros, por que que ele mesmo não poderia ressuscitar? Então você veja que o fato da pessoa viver dentro do sistema religioso, falando de Jesus, que Jesus é a vida, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, não leva a nada se ela não tiver o verdadeiro entendimento, o conhecimento da graça de Deus, o Espírito Santo dentro dela, independente de papel, de livro, independente de qualquer coisa. Se a pessoa não entender que o Espírito Santo hoje está dentro dela, ela pode ouvir as pregações mais lindas do mundo, os maiores estudos, ela pode ser quem for. Ela vai estar sempre em dúvida. E quanto mais essa gente que vive ouvindo Macedo, que as pregações do Macedo é tudo dúvida. Jesus te ama, isso e aquilo, mas você tem que fazer um sacrifício, isso. São pessoas que vivem na dúvida, não sabem se estão salvas, não sabem se estão no inferno. Um dia elas se sentem bem, daqui a pouco, dá 5 minutos, elas estão mal, elas estão tristes, elas estão depressivas, elas não têm segurança. Porque um dia eles pregam que a pessoa está salva, porque ela está fazendo campanha, voto, sacrifício, enchendo eles de dinheiro. Mas quando eles verem que a igreja que eu falo para você entender, covil de salteadores, é só para você entender que está caindo a renda, eles começam a ficar nervosos, aí começam a pregar apocalipse, diabo, demônio, para essas mesmas pessoas que ouviram ele dizer que Jesus salva, que Jesus liberta. Então, vejam, o próprio Pedro foi lá para conferir a pedra, conferir a conversa para ver se era. Aí quando ele voltou maravilhado, falou para os 11, os que ficaram lá, e aí eles acreditaram, bateu o martelo. Quer dizer, acreditaram entre aspas,
porque teve um que não acreditou não. Esse um foi quem? Tomé. Tomé disse, olha, sinceramente, eu até andei com ele, vi ele fazer muita coisa todo esse tempo aí, mas eu sinceramente não tenho a mínima condição de acreditar numa coisa dessa. Se eu não ver as mãos dele furadas, os pés dele furados, e eu não colocar minha mão lá no ladinho dele, onde o soldado furou ele com a lança, de modo nenhum vou acreditar. Tá vendo? Ainda tem gente que fica falando mal dos ateus hoje. De modo nenhum eu vou acreditar. Tá vendo como esse Tomé é incrédulo, é isso e aquilo? Mentira. É tudo mentira desse povo. Tomé era o mais sincero que existia, porque todos estavam ali dizendo que acreditavam e olha, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Tomé foi o mais sincero, disse, eu não tenho condições, eu sou um ser humano, eu não tenho condições de acreditar nisso. É como estão os cientistas. Não é porque eles não são de Deus, não. Não temos condições, não estou dizendo todos os cientistas, não é uma regra, tem muitos cientistas que acreditam em Deus. Ele não fala porque ele não é bobo. Ele não vai falar porque ele não quer misturar o trabalho dele com isso. Entendeu? Muitos cientistas leem a Bíblia, os maiores cientistas do mundo leem a Bíblia. Eles andam no universo, pesquisam, eles sabem que Deus existe. Eles não falam porque eles não querem misturar o trabalho deles com religião. No passado, a Igreja Católica matou muitos cientistas, prenderam muita gente. Galileu, uma par de gente aí perseguiu, até o Newton perseguiu todo mundo. Então, quem tinha sua fé ficava quieto. Entendeu? E outra, ninguém vai investir neles, entendeu? Ninguém vai fazer investimento na ciência em nada se o sujeito lá está misturando religião com ciência. A ciência é lógica, ela tem que trabalhar tranquila. E digo de passagem, os cientistas conhecem muito mais a Deus do que esse povo religioso, porque a religião se sentiu ameaçada pelos cientistas, pelo conhecimento da ciência. Então, como eles se sentiam ameaçados, eles começaram a perseguir a ciência. E agora no Brasil também deu um aí negócio de terra plana, negócio de que a ciência está errada, que está todo mundo errado, e quem está certo é o pessoal que segue aí o líder político, aí, é eles que estão certos. O mundo inteiro está errado, a ciência, a medicina, tudo está errado. Por isso que o Brasil está nessa situação aí. Mas com fé em Deus nós vamos sair dessa. Deus diz o seguinte, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Mas lembre, Tomé foi o mais sincero que tinha ali. É como o ateu. Não existe pessoa mais de fé como os ateus. O ateu, ele não está em cima do muro, ele já diz logo, eu não creio em Deus. Tá bom, você não crê em Deus, mas a gente vai arrumar um santinho para você. Não, eu não creio em santo, não creio em Deus, não creio em nada, tá vendo? Isso é fé. Ele crê que não crê. Ele crê que não existe Deus e acabou. Não é os crentes que ficam dizendo que crê em Deus e não crê coisa nenhuma, né? E não é os católicos que dizem eu creio em Deus, mas eu tenho um santinho, uma santinha, tenho 1 bilhão de santos, 1 bilhão de deuses e de deusas. Né? Pegaram até a Maria aqui, nossa irmã, que está agora na glória, e fizeram ela de santa. É santa, é separada. Santo quer dizer separada. Mas não é para adorar, estão adorando Maria. E levaram a multidão que está aí há 12.000 anos nessa idolatria. Adorando até os apóstolos. Imagina se os apóstolos estão aqui, imagina se Maria está aqui. Ver uma coisa dessa, né? Pois é, ia repreender todos eles. Quem mandou vocês estão usando o nome da gente aí sem autorização da gente? Pois é. Então, o ateu é amado por Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, fica aí, continua sendo ateu,
Por favor, não vá para o meio dessa religião. Não vai para tempo de malandrão. Não vai para o meio dessa gente, meu filho. Pode continuar sem acreditar em mim. Eu existo do mesmo jeito. Não se meta com essa gente. Tá vendo? Tomé foi o mais sincero de todos. Se eu não ver, eu não tenho condição. E Jesus veio, o primeiro que Jesus, quando encontrou ele, vem aqui, Tomé. Né? Tá vendo? Mas vamos falar disso no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.